Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU, oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e autor prolífico. Obrigado por estar conosco. Estamos vendo muitos indícios de que outro ataque ao Irã pode ser iminente. Algumas forças navais dos Estados Unidos estão chegando à região, e Trump afirma que esta é uma armada maior do que a que foi enviada à Venezuela. Também há um grande poder aéreo norte-americano sendo deslocado, e estamos observando alguma interrupção no espaço aéreo. Alguns voos civis estão sendo redirecionados. Há ainda reportagens na mídia sobre planos de ataques de precisão contra autoridades iranianas. Como você avalia essas informações? Estamos caminhando para uma guerra? Certamente parece ser o caso. Donald Trump tem um histórico de recuar diante do limite em relação ao Irã, porque as consequências de um conflito continuam as mesmas. Há um velho ditado: não ataque o rei, a menos que planeje matar o rei. Porque se você atacar o rei e ele continuar vivo, o rei vai matar você. O Irã é o rei da região. Sejamos diretos quanto a isso. O Irã tem a capacidade de interromper toda a produção de energia na região quando quiser. Além disso, o Irã tem a capacidade de causar danos terríveis às bases militares americanas, incluindo o potencial de matar centenas, se não milhares, de militares dos Estados Unidos. Acho que precisamos manter em mente a possibilidade de os Estados Unidos perderem alguns navios, inclusive um porta-aviões. E o Irã, é claro, tem a capacidade de causar danos quase letais a Israel. Israel informou aos Estados Unidos, aparentemente, segundo reportagens, que está preparado para suportar até 700 mísseis balísticos iranianos se os Estados Unidos puderem garantir que qualquer ação militar tomada remova o regime iraniano do poder. Pois é, tenho más notícias para os planejadores militares. Vamos diretos e honestos sobre isso. Você não tem o que é preciso para remover a liderança militar e civil do Irã do poder, especialmente agora que você literalmente anunciou seu golpe. Isso não vai ser uma repetição de junho, quando você fez os iranianos acreditarem falsamente que haveria negociações contínuas sobre o programa nuclear deles. Eles foram dormir à noite apenas para serem atacados por Israel com o apoio dos Estados Unidos em uma tentativa de decapitação que fracassou. Os iranianos vêm se preparando há mais de 20 anos para travar um conflito existencial contra Israel, os Estados Unidos e o Ocidente. Eles dividiram o país em distritos militares e administrativos autossuficientes, partindo da suposição de que poderia haver um ataque de decapitação contra Teherã. Não que isso eliminasse a liderança, mas poderia cortar a capacidade dela de se comunicar com as várias regiões do Irã. Por isso, os iranianos construíram cidades subterrâneas e postos de comando capazes de supervisionar de forma independente suas áreas designadas. Eles também conseguem continuar resistindo aos inimigos, tanto os que ameaçam o Irã internamente quanto os que o atacam de fora. O governo iraniano tem até uma cidade subterrânea em Mashhad. The Iranian government has a buried city in Mashhad. I would imagine that Eu imagino que, você sabe, eles têm o seu próprio plano de continuidade de governo em vigor e que os líderes apropriados tenham sido enviados para os locais adequados. Como aprendemos com o caso de Fordow, a usina subterrânea de enriquecimento nuclear, Fordow era basicamente uma caverna subterrânea pré-existente e modificada que os iranianos criaram para garantir resiliência. Eles têm dezenas, se não mais, dessas instalações espalhadas pelo país, muitas das quais nem sequer conhecemos, onde podem esconder equipamentos de produção, equipamentos militares sensíveis, documentos, escritórios governamentais e capacidades de enriquecimento. Os iranianos seriam tolos se não tivessem implementado todos os planos necessários para garantir a resiliência existencial nacional. E nós estragamos tudo.
Quero dizer, se você vai realizar um ataque de decapitação, ele precisa ser feito de surpresa. Você não anuncia o golpe antes. E sabe, mesmo que os Estados Unidos resolvessem usar armas nucleares, o que eu não acho que vai acontecer, eles não vão eliminar o regime iraniano. Isso simplesmente não vai acontecer. E o que vai acontecer é que os iranianos vão desferir um golpe devastador contra Israel, que muito provavelmente poderá acabar com a capacidade de Israel de sobreviver como um Estado moderno, ao destruir infraestruturas críticas que não serão reparadas tão cedo, tornando Israel basicamente inabitável para milhões de pessoas que teriam de fugir. E demograficamente, isso seria o fim de Israel. Os iranianos estão preparados não apenas para fechar o Estreito de Hormuz, mas também para interromper de forma permanente a capacidade das nações produtoras de energia da região de gerar energia. Isso terá, sabe, um impacto quase fatal na economia global. Quero dizer, temo por mim, pela minha família e pelos Estados Unidos, pelas consequências. Sabe, o dólar já perdeu 10% do seu valor no último ano. Estamos diante da possibilidade de um colapso total do dólar. E veja, os preços da energia estão fora de controle e isso vai ter repercussões globais. Eu temo por você, porque eu sei que a Noruega produz sua própria energia, mas ainda assim vocês serão afetados por isso. Essa é a consequência. Espero que haja pessoas inteligentes o suficiente para dizer: ei, senhor presidente, isso não vai funcionar. Não vai funcionar neste momento. Não façamos isso. Isso é insensato. Você vai perder as eleições de meio de mandato. Vai ser impugnado, tudo isso. Então veremos o que Trump fará. Mas neste momento parece que as peças estão sendo colocadas no lugar para realizar um grande ataque militar contra o Irã. Bem, mas qual seria o objetivo aqui, afinal? Porque já não se fala mais sobre o programa nuclear. Trump afirma que isso já foi destruído, o que é duvidoso. Mas, de qualquer forma, agora o assunto é sobre ataques de precisão contra o governo, sobre responsabilizar o governo pelo assassinato de manifestantes. Essencialmente, estão falando em mudança de regime. E considerando que não há uma oposição unificada, surge a questão de se o principal objetivo, portanto, é destruir o Irã, dividi-lo em várias menores e mais fáceis de controlar. De fato, houve recentemente um artigo no Wall Street Journal com o título "Um Irã fragmentado pode não ser tão ruim". E ele reconhecia que sim, há uma possibilidade distinta de uma guerra civil após uma operação de mudança de regime, o que parece que poderia. Bem, ou seria necessário que uma oposição extremamente autoritária assumisse o controle, capaz de controlá-lo, algo como os jihadistas que foram colocados no poder na Síria. Ou isso significaria a fragmentação do Irã? Você vê esse sendo o principal plano, apenas destruir o país? Com certeza. Eu vejo o plano como sendo o de destruir a capacidade do Irã de realizar comando e controle eficazes em nível nacional, suprimir a infraestrutura de segurança regional, instituições, unidades, organizações e assim por diante. E então facilitar levantes. Em Baluchistão, sabemos que a CIA apoia ativamente um exército de libertação Baluchi. Em Khuzistão, apoiamos movimentos de libertação árabes, apoiamos os curdos, apoiamos os azeris. Então, veríamos levantes em todas essas áreas, operações apoiadas pela CIA, e depois teríamos o MEC e os monarquistas trabalhando para desestabilizar o Irã internamente, no que eu acho que se poderia chamar de núcleo do Irã. Acho que Trump acredita que pode colocar o filho do Shah no poder e ressuscitar a monarquia. Sabe, o Trump não é o homem mais inteligente do mundo. Literalmente não é. Acho que as pessoas precisam entender isso, especialmente no mundo em que vivemos. Ele é extremamente suscetível a bobagens sussurradas em seu ouvido. E neste momento estão apresentando a ele o que parece ser uma frente sólida de iranianos anti-regime, expatriados em Los Angeles, um grupo muito forte lá, mas também espalhados pelos Estados Unidos.
Pessoas que dizem que chegou a hora de o regime cair, que a monarquia está pronta para retornar. E lembre-se, a CIA vem apoiando a monarquia, e Israel vem apoiando a monarquia há novamente quase 30 anos. Então acho que o Trump comprou essa conversa fiada e acredita que esse plano pode dar certo. Mas se houver uma operação de mudança de regime, como você sugeriu, é preciso ter alguns grupos atuando no terreno. Eu tinha a impressão de que os esforços para instigar todos esses tumultos e a violência antigovernamental, que recentemente diminuíram, eram essencialmente a oportunidade de atacar o governo iraniano. E uma vez que isso fracassasse, os Estados Unidos ou Israel entrariam bombardeando durante o caos como forma de apoiar uma insurreição. Mas, dado que isso, bem, desmoronou, não apenas perdeu força. Parece que o Irã conseguiu desmantelar muitas dessas redes clandestinas que vinham sendo construídas ao longo de anos, se não décadas. Então, os Estados Unidos e Israel perderam muitos de seus, digamos, ativos em solo iraniano, que poderiam ter sido usados durante uma guerra, ou pelo menos como parte necessária de uma operação de mudança de regime. Mais uma vez, como não estou a par do plano secreto, só posso especular aqui. O que acho que aconteceu é que uma rede interna de agentes trabalhando para serviços de inteligência estrangeiros hostis, principalmente Israel, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, foi sacrificada para criar as condições para a agitação. Se eu conheço os israelenses como acho que conheço, e a CIA como acho que conheço, sabe, eles operam, quando fazem algo assim, chamam de sacudir a árvore. Já fiz isso antes, você entra e provoca o sistema, depois observa como ele reage. E eles provocaram o sistema. Sacrificaram uma rede inteira, falando de centenas de agentes para alcançar isso. Mas o que eles não fizeram foi mobilizar as organizações paramilitares reais que liderariam a insurreição. Acho que o objetivo era criar agitação, e então deveria haver uma campanha de bombardeios para atingir aqueles pontos de segurança que foram ativados para reprimi-la. Então agora, para ser honesto, os Estados Unidos sabem exatamente como o Irã responde. Eles conseguiram tudo, coletaram todas as informações. Eles não são estúpidos. Sacrificaram essas pessoas. Mas os iranianos tiveram que se comunicar, tiveram que se ativar, tiveram que se mobilizar. Eles identificaram unidades, personalidades, estruturas que responderam. Essa foi a primeira equipe deles, e essa equipe já foi identificada. E é essa equipe que será bombardeada quando o ataque começar. Eles vão suprimir isso. E é nesse momento que entram as forças paramilitares, as pessoas que estão treinando no norte do Iraque, as forças curdas de lá, as forças curdas que operam ao longo da fronteira com o Irã. É aqui que entram as forças azeris, operando dentro do Azerbaijão sob controle da CIA e de Israel, e o Exército de Libertação do Baluchistão. Todas essas forças paramilitares, verdadeiros exércitos terroristas, vão se mobilizar e agir. Ao mesmo tempo, os Mujahideen al-Khalq, que são uma das organizações mais resilientes e capazes de sobreviver, vão se mobilizar internamente. Essas pessoas têm redes que não foram sacrificadas, que ainda estão ativas. São essas as redes que os israelenses usaram para assassinar cientistas, etc. Eles vão matar todos que conseguirem alcançar. Eles vão sair por aí colocando explosivos plásticos em carros, você sabe, em quartos. Isso vai ser em grande escala, atacar todo mundo e matar todo mundo. Não necessariamente a liderança sênior, que provavelmente já deveria ter sido evacuada, mas todos esses nós de segurança que foram identificados quando sacudiram a árvore. Eles vão morrer, ou pelo menos vão tentar morrer. A ideia é criar uma confusão massiva. Ataques aéreos, atividades em solo, forças paramilitares avançando, uma retomada da insurreição, porque agora não haverá forças de segurança para conter isso. E isso fará o Irã se fragmentar e se desintegrar. Se o Irã realmente for dividido, bem,
seria preciso que o governo paquistanês estivesse disposto a absorver algumas partes. E eu não vejo o governo paquistanês fazendo isso. Mas acho que você vai ver o Irã se fragmentar em regiões autônomas de caos e anarquia que não serão controladas pelo centro. E do ponto de vista israelense, isso é um sucesso. Os israelenses não se importam com o povo iraniano. Os americanos não se importam com o povo iraniano. Tudo que nos importa é nos livrarmos do regime dos ayatollahs, e é isso que vamos tentar fazer. Mais uma vez, digo o seguinte: entenda que o que acabei de expor, e que acredito ser o que realmente vai acontecer, os iranianos sabem disso. Eles vêm se preparando para isso. Então não é como se os iranianos estivessem dizendo: ah, você quer dizer que o MEK vai sair do nada? Ah, você quer dizer o Exército de Libertação do Baluchistão? Os iranianos estão prontos para isso. Agora, o quão pronto você está? É como dizer: estou pronto para o Mike Tyson me dar um soco na cara. Dá mesmo para estar preparado para o Mike Tyson te dar um soco na cara? Se ele te nocauteia, você está nocauteado. Mas pelo menos você sabe que o soco está vindo e pode se preparar para ele. Vamos ver o que acontece. Acho que esse é um governo horrível. Não há motivo para os Estados Unidos e Israel estarem pressionando pela eliminação do governo iraniano neste momento, exceto pelo fato de que Benjamin Netanyahu precisa desesperadamente disso para sua sobrevivência política. Então, mais uma vez, os Estados Unidos estão dispostos a sacrificar tudo. Nossa segurança nacional, nossa legitimidade nacional, tudo em nome de Israel. Bem, se você estivesse aconselhando o governo iraniano, ou se estivesse apenas em Teherã, como avaliaria a provável resposta deles? Porque no primeiro ataque ao Irã, eu teria pensado que o principal objetivo do Irã seria demonstrar sua força, sua resiliência, sua capacidade de revidar, fortalecer sua dissuasão, garantir que as forças agressoras fossem contidas e impedidas de fazer isso novamente. Mas o que você está descrevendo, no entanto, é uma ameaça existencial. O objetivo não é se limitado, é estouar, é se frequentar for recuar e se organizar, e dar esse caminho. If they fail, they would perhaps go back, regroup and try again. So, given that this is how Então, considerando que é assim que o Irã provavelmente enxerga a ameaça contra si, eu diria que ele teria um incentivo para reagir de forma diferente desta vez. Ou seja, não se conter em relação a atacar diversos ativos militares ocidentais ou Israel na região. Ou até mesmo, sabe, alguns sugeriram que o Irã poderia realizar um ataque preventivo se todos os navios de guerra, caças e bombardeiros americanos estivessem posicionados. E sabe, se parecer que eles estão prestes a agir, talvez fosse melhor para o Irã atacá-los primeiro. Novamente, isso é especulação, não é algo que tenha aparecido na mídia. Ninguém em Teherã está me soprando nada no ouvido também. Então eu só queria saber, como você avalia a forma mais provável de o Irã agir de maneira diferente desta vez, em comparação com a primeira vez em que foi atacado? Bem, da primeira vez que foram atacados, eles não estavam esperando. Foi uma surpresa. Então, logo de cara, se o Irã for pego de surpresa de novo, vergonha para eles. A culpa é deles. Quero dizer, se eu fosse o tomador de decisões no Irã, o Abraham Lincoln já estaria afundado, as bases americanas já estariam destruídas, Israel teria sido eliminado. Eu estaria realizando operações massivas contra os curdos, no Iraque, os Baluches. Eu estaria exterminando Avaaz, matando qualquer um suspeito de ter ligações com o MEK. Estaria enviando equipes de assassinato pelo mundo para matar o filho do Shah. Eu mataria todo mundo. Mas isso sou eu. Eu não sou iraniano. Sou apenas um desgraçado sedento de sangue que não acredita em ficar parado e levar o primeiro golpe na cara. Os iranianos, infelizmente para eles, são muito civilizados, são muito corretos e acredito que o governo deles ainda mantém a esperança de que a guerra possa ser evitada. Então acho que eles não vão tomar as medidas que seriam necessárias para impedir isso antecipadamente.
No entanto, o Irã tem todo o direito de fazê-lo. Quero dizer, as declarações feitas pelos Estados Unidos e por Israel já o justificam. Não há dúvida de que uma ameaça iminente está se formando. O Irã deveria ir às Nações Unidas, declarar estado de emergência e exigir uma intervenção internacional. Declarar que há uma ameaça iminente, e se essa ameaça não puder ser eliminada dentro de um determinado período de tempo, o Irã não terá outra escolha senão realizar uma ação de autodefesa preventiva sob o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Eles teriam todo o direito legítimo de fazer isso. Mas também acho que estão sendo aconselhados pelos russos e pelos chineses a terem paciência, que novamente sabemos de pelo menos 2 ocasiões em que Donald Trump recuou no último momento. Então talvez haja pessoas aconselhando os iranianos de que esta poderia ser a 3ª vez, que não há motivo ou justificativa para seguir adiante. Porque veja, um ataque preventivo, se você vai atacar o rei, mate o rei. Então o ataque preventivo precisa ser um golpe fulminante contra os Estados Unidos e contra Israel. E uma das coisas que acontecem se você realiza um ataque preventivo muito eficaz é que você se expõe a uma retaliação nuclear. E isso seria novamente o fim do Irã. É por isso que espero, se eu estivesse aconselhando os iranianos, haveria algumas pessoas racionais dizendo: tudo bem, Scott, vá sentar no canto e comer sua carne crua. Voltaremos a falar com você depois. Mas não, eu acho que o Irã, eu tenho esperança e confiança de que os iranianos entendem o que está acontecendo e que estão se preparando para enfrentar o que vai ser uma tremenda tempestade. Também preciso dizer o seguinte: sou americano. Não desejo mal a nenhum americano. Não quero que nenhum americano se machuque nisso. E sim, isso vai ser algo ruim, muito ruim, algo realmente terrível, porque é uma guerra de escolha. Só espero e rezo para que os líderes dos homens e mulheres americanos que estão em perigo façam seu trabalho direito e tragam de volta o maior número possível de seus rapazes e moças. Enquanto isso, Trump fez alguns comentários de que, à medida que essa enorme armada se dirige ao Irã, ele disse que os iranianos agora querem fazer um acordo. Novamente, são palavras dele. Não devemos necessariamente levar isso ao pé da letra. Não acho que os iranianos realmente tenham dito estamos prontos para fazer um acordo. São apenas palavras. Mas isso levanta a questão: de que tipo de acordo estamos falando? Porque isso não é mais sobre o acordo nuclear. Então, trata-se apenas de tentar dar a eles uma sensação de segurança, de que isso serve apenas para pressioná-los a negociar. Ou ele realmente está buscando um acordo? Porque certamente, Trump deve ver o desastre que o aguarda se ele seguir adiante com isso. E de certa forma combina com a abordagem dele, não se deixar envolver em algo grande demais. Ele sempre parece querer, seja no Iêmen ou na Venezuela, entrar rapidamente, sair rapidamente e ter algo para mostrar, em vez de sofrer grandes baixas do lado americano. Então você acha que ele está realmente buscando um acordo? E se sim, que tipo de acordo seria esse? Porque teria que ser algo diferente. Os iranianos vão se desarmar? Eles vão aceitar uma mudança de regime voluntária? Quero dizer, o que exatamente um acordo desses envolveria? Bem, eu acho que um acordo seria, antes de tudo, você sabe, Karen Kneissl, ela é uma ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria, que atualmente reside em São Petersburgo. Ela dirige o que é chamado de Centro Gorky. Uma mulher muito, muito inteligente. Ela detesta o termo acordo. Ela o chama de linguagem de gangsters. E é por isso que Donald Trump o usa. Um acordo, quero dizer, Donald Trump quer um acordo, porque um acordo é uma via de mão única. Donald Trump quer tudo para si, nada para você, e pode quebrá-lo a qualquer momento, porque simplesmente vai chamá-lo de mau acordo e dizer que está procurando um melhor. É a linguagem dos gangsters. E os iranianos deveriam entender isso e não ficar procurando nenhum acordo.
Você não negocia com a máfia. Eles sempre vencem, porque isso significa que você desceu ao nível deles e está jogando o jogo deles. O Irã precisa buscar um acordo abrangente, baseado em tratado e fundamentado no direito internacional, o que é problemático, porque Donald Trump declarou que não acredita no direito internacional. Então, logo de início, eu diria que temos visões incompatíveis sobre como a resolução de conflitos deve ocorrer no Irã e nos Estados Unidos. Mas para responder à sua pergunta, um acordo seria nuclear, sabe, para encerrar o dossiê nuclear e a questão dos mísseis balísticos. O Irã teria que se desarmar voluntariamente da única coisa que lhe dá viabilidade. E uma vez que eles fizessem isso, então Israel entraria e acabaria com esse acordo. O que os Estados Unidos estão dizendo é: livre-se voluntariamente de qualquer coisa que lhe dê, sabe, capacidade de dissuasão, e então Israel vai acabar com você, porque queremos uma mudança de regime. Israel não ficará satisfeito até que os ayatolás se vão. E, francamente, o núcleo dos formuladores de políticas americanos compartilha esse mesmo sentimento. Sabe, eles não deveriam ter escalado os muros da Essenciasta em 1969 por destemanizaram ensinar uma nação inteira a odiá-los. E esse ódio ainda está lá. É um ódio irracional. Não faz sentido, mas não importa. Você não faz reféns americanos por 444 dias. Você não cutuca os corpos mortos, os corpos carbonizados de 8 militares americanos que foram enviados ao Irã, não para invadi-lo, mas para resgatar reféns que os iranianos haviam capturado. Quero dizer, os iranianos não são os mocinhos aqui, no que diz respeito ao que aconteceu em 79. Eu sei sobre o chá, a savaca, a responsabilidade e tudo mais, mas o povo americano não se importa com isso. O povo iraniano precisa entender que, quando você insulta o povo americano, esse insulto significa que nós não perdoamos nem esquecemos, nós guardamos rancor. E nesse momento há um grande rancor contra o Irã. Não há muitos americanos por aí. Eu sou um dos poucos que defendem boas e normalizadas relações com o Irã. A maioria dos americanos ficaria muito feliz em ver os ayatolás desaparecerem. Não porque saibam algo sobre os ayatolás ou sobre como o Irã funciona, mas porque foram programados para associar os ayatolás ao Irã, manter americanos como reféns, tomar a embaixada americana, uma missão de resgate fracassada, 8 americanos mortos queimados no deserto em Desert One. Sabe, essa é a realidade. Portanto, não deve haver compromisso por parte dos iranianos. Porque no momento em que eles cederem, no momento em que fizerem um acordo, acabou. Você não faz um acordo com o diabo, não faz um acordo com a máfia e não faz um acordo com Donald Trump. Considerando que isso representa uma ameaça existencial para os iranianos, façam eles um acordo ou não. Como você disse, a mudança de regime continua sendo o principal objetivo. Como isso afetaria a forma como russos e chineses reagiriam a um ataque americano ou israelense ao Irã? Bem, ouvi dizer que havia uma boa possibilidade de que os russos tivessem algo a ver com a interrupção do Starlink durante os protestos. Mas, de modo geral, o Irã é uma potência regional importante, e o continente euroasiático mais amplo é um pilar central dessa parceria eurasiática ampliada. Para países como a China, também é uma fonte importante de energia. E se o Irã fosse neutralizado, isso certamente seria usado como oportunidade para atacar a Rússia ou a China no futuro. Portanto, é difícil imaginar que eles permitiriam que o Irã caísse da mesma forma que a Venezuela, por exemplo. Acho que você acertou em cheio aqui. O Irã não é a Venezuela. O Irã é muito mais próximo e muito mais importante. É um membro do BRICS. A Rússia tem uma relação estratégica com o Irã. Há um anexo militar secreto que agora foi ratificado tanto pelos russos quanto pelos iranianos e está em vigor. E os chineses também têm, trabalhado com os iranianos. Escrevi um artigo há algumas semanas que muitos dizem ser o motivo de eu ter sido desbancarizado. Basicamente, eu disse: dê um soco no nariz do camelo.
Você não pode deixar o camelo enfiar o nariz debaixo da tenda, ou então o camelo vai entrar. E os Estados Unidos são o camelo. Estão tentando enfiar o nariz debaixo da tenda aqui, e alguém precisa dar um soco nesse nariz. Agora, novamente, não estou defendendo que nenhum americano sofra qualquer tipo de dano. Não quero isso de forma alguma. Eu estava mais ou menos falando sobre, você sabe, ações econômicas que poderiam ser tomadas para conter os Estados Unidos ou puni-los por políticas ruins. Mas se eu fosse os russos, mais uma vez, os Estados Unidos não são tão inteligentes ou astutos quanto pensam que são. O ataque com o B-2 que foi realizado revelou todas as capacidades americanas que você possa imaginar. Quando eles falam em ataques de precisão, estão falando em penetrar o espaço aéreo iraniano com bombardeiros B-2 e mísseis, F-35s, F-22. Esse perfil foi voado, capturado, registrado, cada aspecto dele foi avaliado pelos iranianos, pelos russos e pelos chineses. Se eu fosse os russos, diria que meu objetivo é derrubar um ou mais bombardeiros B-2 e provar de uma vez por todas que o conceito de supremacia americana, de que os Estados Unidos são intocáveis, de que podem fazer o que quiserem, é fundamentalmente falho. Agora, se eles realmente derrubarem os aviões, espero que as tripulações americanas consigam escapar e sejam resgatadas pelas equipes de busca e salvamento dos Estados Unidos, e que não haja prisioneiros de guerra nem nada do tipo. Mas sim, o ponto é o seguinte: se eu estivesse aconselhando Donald Trump, eu diria para não fazer isso. Você pode estar caindo em uma armadilha. Os russos não vão ficar de braços cruzados e deixar você bombardear o Irã. A Rússia não vai responder diretamente, não vai entrar em guerra pelo Irã. Mas a Rússia fará tudo o que puder para garantir que sua aventura militar seja um fracasso fundamental. Sabe, isso inclui... Os iranianos têm a capacidade de atingir embarcações americanas de uma forma que nenhuma outra nação que recentemente lutou contra os Estados Unidos poderia, incluindo os outros. Estamos falando de mísseis semelhantes aos russos, que não podem ser interceptados, que trariam morte e destruição sobre a plataforma, penetrando o convés, possivelmente atingindo o reator nuclear, podendo afundar o navio com uma perda catastrófica de vidas e derrubar outros navios que fazem parte do grupo de batalha do porta-aviões. Os Estados Unidos se tornaram muito arrogantes e nos acostumamos a causar danos aos outros sem sofrer danos em troca. Acredito que os russos e os chineses farão tudo o que puderem para ajudar os iranianos a dar um nariz sangrando, um nariz quebrado nos Estados Unidos nessa luta. E isso é novamente mais um motivo pelo qual você precisa se perguntar: por que estamos fazendo isso? Por que seguir com essa encenação? Por causa do ego de Trump. Quero dizer, no fim das contas, é isso mesmo. Também tem a ver com o controle que Israel exerce sobre a política externa e a política de segurança nacional dos Estados Unidos. Mas veja, não estou dizendo que os iranianos são perfeitos, nem que não possam estragar tudo, nem que vão ter sucesso. Mas, se eu fosse os russos, faria tudo o que pudesse para garantir que os iranianos derrubassem pelo menos um, talvez 2 bombardeiros B-2 no pacote de ataque que está chegando. Isso seria uma humilhação para Donald Trump, da qual ele não conseguiria se recuperar. Bem, enquanto conversamos, vejo em uma das telas que há uma aeronave de vigilância americana sobre o Estreito de Hormuz e também há drones iranianos fazendo reconhecimento dos ativos navais americanos na região. Então parece que ambos os lados estão se preparando para a guerra agora. Mas só como uma última pergunta, cara, se não formos para a guerra, qual seria a saída neste momento? Porque é muito difícil recuar depois dessa demonstração massiva de força, a menos que haja algo para mostrar. Algo que prove que suas táticas de pressão foram bem-sucedidas e que você possa voltar para casa com o resultado. Caso contrário, parece que a guerra já é quase certa neste ponto.
Donald Trump é alguém que não tem problema em contar mentiras. E se quiser, ele pode inventar algo como: recebi um telefonema, garantias de que o Irã vai se comportar adequadamente. Mais uma vez, a força militar americana obrigou os ayatolás a recuar e assim por diante. Esse é o caminho de saída, porque essa guerra não tem base legítima. Normalmente, um caminho de saída nos afasta das questões de preocupação. Aqui, dizem que as questões de preocupação são o programa nuclear e os mísseis balísticos. Mas o Irã não vai abrir mão disso. Não em um vácuo, não tão cedo. Então acho que Donald Trump, se quisesse encerrar isso, poderia fazer o que fez da última vez. Sabe, eu tomei a decisão de salvar vidas iranianas. Quando fui informado sobre o total de danos que esse ataque causaria, percebi que o povo iraniano já sofreu o suficiente sob esse regime, e não vou facilitar mais sofrimento. Milhares de iranianos seriam mortos se atacássemos. Em vez disso, vamos recuar, reforçar as sanções e trabalhar para isolar ainda mais o regime. E sempre teremos nossas forças armadas em segundo plano, prontas para agir, algo assim. Porque Donald Trump não tem problema em mentir e criar sua própria realidade, ele pode dizer o que quiser. E, infelizmente, temos uma população americana burra o bastante para acreditar nisso. Unfortunately, we have an American population that's just dumb enough to believe it. Isso poderia ser uma força agora, não é? Porque normalmente os países se prendem a si mesmos, acabam presos em uma armadilha retórica. Acho que as habilidades de Trump, em termos de mentir, sair impune, despejar pura besteira, ou ter essa capacidade de mudar o foco, fazem parte disso. Quero dizer, um dia você está falando sobre a Venezuela, no outro está falando sobre a Groenlândia. É um talento, eu acho, essa forma de gerenciar a mídia. Pode ser uma saída, se quisermos ser otimistas. Considerações finais? Final thoughts? Você precisa aproveitar o lado positivo quando ele é oferecido. Há uma nuvem escura sobre nós, mas veja, isso de certa forma reflete o estado das coisas com que lidamos hoje, em que ter um líder mentiroso e sem bússola moral é de algum modo algo bom, porque suas mentiras, sua falta de bússola moral, poderiam, na verdade, evitar uma guerra. Então eu aceito. Bem, com essa nota otimista, muito obrigado por dedicar seu tempo e compartilhar suas ideias. Obrigado por me receber, Hal. Thanks for having me.